A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre as 3 dispensações, mas antes disso, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, para que assim, quando tivermos novas aulas, você seja avisado. Você seja avisado pelo YouTube, tá bom? Então, meu nome é Kélio, certo? Estou aqui tentando servir aos irmãos e irmãs em Cristo com a palavra de Deus. Então, estamos aqui falando sobre as 3 dispensações, né? Porque nós estudamos ao longo do tempo, né, que há 7, né? 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e a dispensação milenar. Entretanto, essas 7 dispensações foram feitas por observações dos teólogos, né? Então, os estudiosos fizeram essa observação de que havia esses períodos de tempo, né? Não está errado, tá certo? Mas eu gostaria de falar sobre essas 3 dispensações que estão descritas na Bíblia, tá bom? Mistério, graça e plenitude dos tempos. Porque assim, nem tudo que é teológico é bíblico, mas tudo que é bíblico é teológico, tá certo? Então vamos lá, as 3 dispensações. Então, a Bíblia apresenta 3 dispensações, a saber, dispensação do mistério é a primeira, certo? Está onde? Descrito lá em Efésios capítulo 3, versículo 9, que diz: e trazer o conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério, que, desde antes dos séculos, esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então, essa dispensação do mistério ela tem 2 partes, parte A e parte B. Louvado seja Deus. A do mistério, parte A, é todo o conhecimento, toda a revelação antes de Gênesis 1. Então, tudo o que aconteceu até Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra, tá certo? A gente chama de dispensação do mistério parte A, tá certo? É só uma divisão para que a gente entenda melhor, tá bom? É didático, para que a gente possa entender melhor. Então, antes da criação dos céus e da terra. Então, vamos dividir assim em 2 tempos, certo? Essa dispensação. Então, nesse tempo, o Pai ele era conhecido como ancião de dias, Daniel 7:22. Então, ele era conhecido como ancião de dias, ele não era conhecido como Pai, ok? Na dispensação do mistério, parte A. O verbo não era conhecido pelos anjos, pois era um mistério não revelado. Nós temos lá em João, capítulo 1, versículo 18. Você pode estar procurando aí na sua Bíblia. João, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer o seguinte: porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, certo? Este o deu a conhecer. Então, quer dizer, o Filho está no seio do Pai. Estava, né? Porque quando ele vem a encarnação do Verbo, ele deixa de não estar mais, ele deixa de estar, mais dizendo, no seio do Pai, e encarna. Então, o Filho ele estava no seio do Pai, tá certo? E assim ele não era um mistério revelado, tá certo? Não era um mistério revelado. Nesse tempo, Deus não tinha filho, né? Então não se fala em filho na dispensação do mistério. Tanto a parte A quanto a parte B, certo? Não vai, a não ser... Quer dizer, na parte B a gente já vê, né? Na profecia ali de Isaías. Mas na parte A não se vê falar em filho, porque é em tempos anteriores à criação dos céus e da terra, tá certo? Tempos bem anteriores a isso. A gente pode ver isso lá, você pode abrir sua Bíblia lá em Provérbios. Em Provérbios você vai encontrar Provérbios capítulo... Deixa eu ver aqui para a gente poder... Pois é, meus amados, lá em Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante, vai dizer assim: o Senhor Jeová me possuiu no início de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Então aqui está falando de um tempo bem remoto, certo? Um tempo bem antes da fundação do mundo, certo? Desde a eternidade foi estabelecida, Provérbios 8, 23. Desde o princípio, antes da origem da terra. Então se atém ao tempo aqui que o texto está falando. Quando ainda não haviam abismos, foi dada a luz, e antes ainda de haver mananciais de água abundante. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes dos outeiros eu fui concebida, quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio da poeira do mundo.
Quando ele estabelecia os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando consolidava o firmamento, quando os mananciais subterrâneos mostravam seu poder, quando ele decretou ao mal o seu termo, né? Quando ele estava ali estabelecendo os limites, ok? A sabedoria também estava lá, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele estabelecia os fundamentos da terra. Então, ele estava planejando ainda executar o seu plano, já estava na fase de planejamento. Então, quando ele estava planejando, a sabedoria já estava lá com ele. Então eu estava com ele, e era como seu arquiteto. Eu era diariamente o seu deleite, divertindo-me diante dele em todo o tempo. Divertindo-me no seu mundo habitável, e os meus deleites eram com os filhos dos homens. Aí aqui que é interessante, porque os filhos dos homens, né? A sabedoria nessa época fala que ela se divertia no seu mundo habitável, e os deleites dela, os meus deleites, eram com os filhos dos homens. Então, se a Terra ainda não tinha sido criada, né? Porque aqui nós estamos falando de uma dispensação chamada dispensação do mistério, parte A, certo? Que é justamente antes da criação de Gênesis 1:1. Aqui quando Deus ainda traçava o planejamento para executar, certo? Ali em Gênesis 1:1, bem antes. Então, bem antes da Terra ser formada, bem antes do mundo ser formado, certo? Bem antes dos outeiros. Aí vai dizer que ela foi concebida, né? A sabedoria foi concebida. Então, a sabedoria, ela já existia antes da fundação do mundo. Então, aqui é um tempo anterior, certo? Então, nesse tempo anterior, nessa época anterior à fundação do mundo, nessa época que nós estamos aqui concentrados e falando a respeito da dispensação do mistério. Então, o verbo, nessa época, ele não era conhecido pelos anjos, porque ele era um mistério não revelado, ele estava no seio do Pai, né? Como a gente acabou de ler o texto de João 1:18. Nesse tempo, Deus não tinha filho, né? Como eu falei também antes. Então, Deus não tinha filho. Jesus vem a ser conhecido, né, a partir do Novo Testamento, da encarnação do Verbo. Aí que ele passa a ser conhecido. Então, nessa parte da dispensação do mistério, Deus cria todas as coisas espirituais, incluindo o homem e a mulher. Então, a gente vê aqui no versículo 31 que a sabedoria, ela já, no mundo habitável, ela já se deleitava com os filhos dos homens, antes da formação do homem. Aqui é um período anterior à criação dos céus e da terra. Mas a sabedoria, ela já tinha um relacionamento com os filhos dos homens, tá certo? Porque eles existiam antes, ok? Então aqui foi o período que Deus criou todas as coisas espirituais, incluindo o homem e a mulher, foram criados aqui, né? Foram formados, mas dizendo aqui. Então, nessa dispensação, Deus ainda não tinha formado o mundo, né? Como já falamos, e nós estávamos nele. Versículo 8:31, capítulo 8, versículo 31 de Provérbios. Já estávamos nele, porque a sabedoria já se deleitava com os filhos dos homens, certo? Então, Deus ainda não tinha formado o mundo e nós estávamos nele. Perdemos a consciência anterior à nossa formação no ventre da nossa mãe. Então, quando a gente vem para essa carne, para esse corpo físico, quando a gente nasce neste mundo, a gente perde nossa consciência da nossa vida anterior, certo? Quando nós estávamos ainda em espírito dentro do nosso Deus. Então, Efésios 1, 3 e 4 vai dizer: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas regiões celestiais em Cristo é justamente esse mundo habitável, tá certo? Como também nos elegeu nele, de antemão, antes que o mundo fosse fundado. Então, veja só, nós já fomos eleitos em Cristo, já fomos eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, certo? Na dispensação do mistério. Então, na dispensação do mistério, nós já tínhamos sido eleitos nele. Mas para qual finalidade? Para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Ok? Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30 vai dizer: Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para ser a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja só, porque aos que dantes conheceu. Dantes conheceu onde? Lá no mundo habitável, certo? Então, nós fomos conhecidos, os eleitos foram conhecidos no mundo habitável, certo? Então foi conhecido, dantes conheceu. Então, já tínhamos sido conhecidos por ele lá. E também os predestinou. Então, esses que foram conhecidos por ele, que estavam lá, foram predestinados para ser a imagem de seu Filho, certo? Para que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que o homem foi feito à imagem,
A imagem do Filho de Deus, certo? Façamos o homem conforme a nossa imagem. Que imagem? A imagem do Filho. A gente vai ver isso já já. E aos que predestinou, esse também chamou. Então, primeiro, ele conhece. Segundo, ele predestina. Terceiro, ele chama. Quarto, ele justifica, certo? E quinto, glorificou. E podemos ver que todos os verbos estão no passado, certo? Não estão no futuro, justificará, ou são justificados no presente, não, justificou, né? Então ele conheceu no passado, já conheceu. Conheceu de antemão, conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e também glorificou. Louvado seja Deus. Jeremias 1,5 vai dizer, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então Jeremias já tinha sido conhecido antes que fosse formado dentro do ventre. Ele já era conhecido, certo? E quando fala em conhecimento na Bíblia, dá a ideia de intimidade, tá certo? Eu te conheci. Conhecimento é a ideia de intimidade. E antes que saísse do ventre materno, te consagrei. E como um profeta para as nações te constituí. Então veja só, então a sabedoria o viu no mundo habitável de Deus, que está na eternidade, que foi o que a gente acabou de ler, Provérbios 8:31, certo? Então a sabedoria que já existia antes, né, da fundação do mundo, ela já estava lá, né? Estava naquele momento ali. A sabedoria o viu no mundo habitável de Deus que está na eternidade, onde ele planeja, né? No mundo habitável, local onde, digamos, chamar até de laboratório, onde Deus planejou toda a criação.